Olá, hoje nós vamos para o capítulo 11 do livro de Jó. No capítulo 11, nós temos o primeiro poema de Sofar. É o terceiro amigo de Jó. Quais são os amigos de Jó? Elifaz, Bildade e Sofar. Nós já tivemos o primeiro poema de Elifaz, depois tivemos a resposta de Jó. Tivemos o primeiro poema de Bildade, tivemos a resposta de Jó. Teremos agora o terceiro poema, aliás, o primeiro poema de Sofar, e logo em seguida teremos a contra-argumentação, não é uma resposta, mas a contra-argumentação de Jó. Então, veja, mais uma vez, quero que você entenda o esquema do livro de Jó. É Jó se colocando diante de Deus com o seu sofrimento, falando do seu sofrimento, nunca amaldiçoando a Deus, mas expondo-se diante de Deus com o seu sofrimento, e os seus amigos argumentando para que ele entenda que o sofrimento não é provocado por Deus, mas o sofrimento faz parte, é inerente ao ser humano. Elifaz já falou, Jó contra-argumentou. Bildade falou, Jó apresentou seus argumentos. Agora nós vamos ter Sofar falando. Jó, você acompanhou comigo os dois últimos capítulos? Jó se apresentou, às vezes, e até alguns momentos, bastante ácido em relação ao seu sofrimento e, às vezes, até irônico diante de Deus. Preste atenção o que Sofar vai falar agora diante disto que Jó acabou de falar. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o primeiro poema de Sofar diante das argumentações de Jó. Então, Sofar de Naamat tomou a palavra nestes termos: ficará sem resposta o que fala muito? Terás razão o grande falador? Tua loquacidade fará calar os demais? Zombarás sem que ninguém te repreenda? Dizes, minha opinião é a verdadeira, sou pura aos teus olhos. Oxalá Deus pudesse falar e abrir seus lábios para te responder. Se te revelasse os mistérios da sabedoria que são ambíguos para o espírito, saberias então que Deus esquece uma parte da tua iniquidade. Pretendes sondar as profundezas divinas e atingir a perfeição do Todo-Poderoso? Ela é mais alta do que o céu, que podes tu fazer? Ela é mais alta do que o céu, que podes tu fazer? É mais profunda que os infernos, que podes tu saber? É mais longa que a terra, mais larga que o mar? Se ele surge para aprisionar, se apela à justiça, quem o impedirá? Pois ele conhece os malfeitores, descobre a iniquidade. Presta atenção. Diante disso, uma pessoa insensata pode criar juízo e um asno tornar-se criatura humana? Se voltares teu coração para Deus e para Ele estenderes os braços, se afastares de tuas mãos o mal e não abrigares a iniquidade debaixo de tua tenda, então poderás erguer a fronte sem mancha. Serás estável, sem mais nenhum temor. Esquecerá daí por diante as tuas penas, como águas que passaram serão apenas uma lembrança. O futuro te será mais brilhante do que o meio-dia, as trevas se transformarão em aurora. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Olhando em volta de ti, dormirás tranquilo. Repousarás sem que ninguém te inquiete, e muitos acariciarão o teu rosto. Porém, os olhos dos maus serão consumidos, para eles nenhum refúgio, e não terão outra esperança, senão em seu último suspiro. Muito bem, o que nós temos aqui então, nesse primeiro poema de Elifaz? De Sofar. Nós temos aqui uma palavra dura de Sofar. Diante como eu disse, diante daquelas argumentações bem ácidas de Jó, falando do seu sofrimento, falando da sua dor, chegando até ironizar
a Deus de que ele não escuta, de que ele não vê, de que ele não percebe, de que ele não tem piedade, Sofar levanta a voz e fala para Jó: não, Jó, não é assim. E é interessante que Sofar é muito duro, falando assim: peraí, você vai ficar falando e ninguém vai responder ao falador? Peraí, Jó, você zombará, no caso, vai zombar de Deus e não vai ter que ninguém para te repreender? Deus vai ficar em silêncio, mas eu estou aqui para falar. E aí então, quando Sofar apresenta no primeiro momento aquilo que nós poderíamos chamar de os crimes de Jó, os pecados de Jó, né? Então, assim, falar de crimes de Jó, parece que Jó era um pecador, não era um pecador, mas só para que a gente possa entender nesse estudo bíblico. Ele começa a falar: ó, Jó, você está falando sem conhecimento de causa. Você está falando e de repente você está falando e não dá chances para que Deus possa te mostrar. E começa a dizer para ele, se você soubesse um pouquinho, saberia que Deus esquece a maior parte das suas iniquidades. Você está lembrando do seu sofrimento, mas você não está trazendo aqui à tona todas as coisas que Deus tem te perdoado, todas as coisas que Deus tem te feito. Você não está trazendo à tona todas as suas coisas que você fez de mal, porque por mais que a gente seja justo, a gente não é totalmente santo. A própria palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes por dia. Ora, então, mesmo que a gente seja uma pessoa ótima, boa, santa, mas nós temos muitos outros pecados. E Sofar faz Jó lembrar disso. Ó, lembra dos seus pecados, lembra dos seus crimes. Tudo bem, Jó, você é bom, bondoso, caridoso e tal, mas tem pecados, tem crimes. E Deus faz vista grossa em relação a isso. Deus te perdoa sempre. O segundo momento é quando Sofar apresenta a justiça de Deus, dizendo: Jó, Deus é justo e você pode confiar nessa justiça. Você pode confiar nessa justiça, mesmo que você esteja passando por esse momento de dor e sofrimento, mas a justiça de Deus sempre vai prevalecer. Sempre vai prevalecer, né? Você não pense que de repente que tudo o que acontece não tem aí, de repente, um toque da justiça de Deus. Então, em primeiro momento, o Sofar lembra: Jó, tudo bem que você é bonzinho, mas não é tão santo assim. Todos nós temos pecados. Todos nós temos pecados e Deus não leva em conta os nossos pecados. Segundo, Deus é justo. Sempre será justo, sempre será justo. Mas o mais bonito que Sofar vem passando para Jó é a vida nova que renasce depois de um momento de sofrimento. E ele começa dizendo aqui, olha, interessante. Olha, Deus esquecerá por diante todas as tuas penas, como águas que passaram serão apenas uma lembrança. E olha que bonito. O futuro te será mais brilhante que o meio-dia. As trevas se transformarão em aurora. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Dormirás tranquilo. Não vais se inquietar. Muitos virão acariciar seu rosto. E tudo será, então, completado pela esperança e por tudo aquilo que Deus tem prometido. Sofar é muito claro para Jó e para nós, porque o intento deste livro é, mais uma vez, dizer: sim, sofremos, sim, passamos por dores e sofrimentos atrozes. Todos nós, todo ser humano, não é só o Jó não, todo ser humano. Mas, primeiro, Deus é justo, jamais deixará de fazer sua justiça. Deus é bom e Ele é misericordioso. E o mais importante que Sofar traz para nós, para Jó e para você e para mim, que Deus fará surgir um tempo novo, uma vida nova. Sempre depois do sofrimento,
Sempre depois das agruras, Deus vai fazer surgir um tempo novo. Preste atenção. As trevas se transformarão em aurora. O futuro, lá, depois do sofrimento, será mais brilhante do que o sol do meio-dia. Você vai olhar em volta de ti e vai dormir tranquilo. Porque Deus, Ele, na sua justiça e na sua misericórdia, Deus fará você encontrar esta vitória e esta paz. Sofar traz isso para Jó. Então, o esquema do discurso, do poema de Sofar é bem claro. Os crimes de Jó, ou seja, não são só os crimes de Jó, são os pecados nossos do dia a dia, a justiça de Deus, Deus é justo, e a vida nova que Deus faz surgir depois do sofrimento. Ok? Este é o esquema do poema de Sofar. Eu queria só deixar claro aqui para vocês, para não ficar sem compreensão, né? De repente a gente não entende muito bem. Veja só, diante disso, versículo 12, diante disso, uma pessoa insensata pode criar juízo e um asno tornar-se criatura humana. O que significa isso? Deixa eu te explicar essa expressão. O sentido disso é que o que Deus faz está muito claro e por isso qualquer um pode compreender, né? O que Sofar estava querendo dizer para Jó, falou assim, tudo que Deus faz é muito óbvio, muito claro. Qualquer um pode entender. Mais ou menos dizendo para Jó, Jó, se você não quiser entender, se você não está entendendo, porque você não quer. Se você não está entendendo, porque você não quer. É como se Sofar falasse para a gente, olha aqui, ó, tudo que está acontecendo na sua vida está muito claro. Você não está dizendo que não entende, mas não é bem assim não. Você está dizendo que não entende é porque você não quer entender, mas está muito claro. Então, Sofar fala para Jó, Jó, esse sofrimento, essas coisas, tudo está passando, você sabe muito bem, porque as coisas que Deus faz estão muito claras. E na vida da gente é verdade isso. Às vezes a gente está passando por algum momento e fala, não estou entendendo por quê. Será que eu não estou entendendo mesmo? Ou será que eu não quero entender por quê? Pense nisso. Et crutim Domine, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.